Olá, eu sou o Márcio Schenato e está começando mais um programa Movimento em Pauta. Os bancos são um dos setores da economia onde os consumidores enfrentam mais problemas para terem seus direitos respeitados. Em primeiro lugar, pela complexidade dos serviços. Em segundo, pela desinformação. E em terceiro, pelo imenso poder econômico das empresas do setor. Para falar sobre isso, os nossos convidados, Carlos Eduardo Batista, consultor financeiro, e Nelson Antônio Beber, coordenador da Secretaria de Organização e Política Sindical do Sindibancários de Caxias do Sul. Nelson, Carlos, bem-vindos ao Movimento em Pauta. Obrigado pelo convite, prazer poder falar para a comunidade e eu poder esclarecer algumas questões acerca do relacionamento com os bancos. Nelson, também bem-vindo. Eu agradeço também ao convite da TV Caxias e aqui o Sindicato dos Bancários para prestar alguns esclarecimentos e que estamos começando mais uma campanha salarial agora. Carlos, queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho e contasse a tua trajetória também. Natural de Flores da Cunha, atualmente mora em Gravataí, na Grande Porto Alegre, atua como consultor financeiro, foi bancário, gerente de banco e hoje, digamos, está do outro lado, não é bem do outro lado, mas mais ou menos isso, ensinando as pessoas a evitarem abusos dos bancos. Como é que é essa tua trajetória, esse teu trabalho? Bom, eu comecei trabalhando em banco em 2002, né? E desde então eu atuei mais ou menos em torno de um pouco mais de 7 anos, sempre na área comercial do banco, e acabei percebendo que falta um pouquinho de tato no atendimento ao cliente, falta um pouco de esclarecimento em relação aos produtos, aos serviços que os bancos prestam, e acabou gerando essa ideia, né, na qualidade também de consumidor dos serviços bancários. Eu, me colocando no lugar do cliente, percebi que, né, faltava um pouco ainda de alguns esclarecimentos, até em função do movimento do banco, em função da quantidade de negócios, volume de negócios que o banco tem, né? Então, acontece que na assinatura de um contrato, em função das metas serem um pouco, digamos, são um pouco abusivas em relação ao funcionário do banco, ele acaba não dando a devida atenção ao cliente, ao consumidor do serviço. E, ao final das contas, acaba sendo feito alguns negócios mal feitos, né? E acaba prejudicando essa relação do consumidor, que não tem consciência, ele não compreende como funciona essa relação na prática, e o banco também não ensina ao cliente a consumir esses serviços, né? Essa é a questão para o Nelson. Então, como é que é essa pressão no dia a dia para o trabalhador, para o bancário? Ele tem que cumprir as metas e acaba, não é enganando o cliente, mas acaba indo nessa linha aí de abusar um pouquinho. Aproveita e conta um pouquinho da tua história também, Nelson. Natural de Flores da Cunha dominando aqui. Isso, sou de Flores da Cunha, bancário, né? Agora dia 13 de agosto vou fazer 30 anos de bancário, e assumi no sindicato essa secretaria de coordenação foi agora dia 1º de agosto, né? Mas já estava na luta. Sim, com já o estava sindicato luta há mais tempo. há vários tempos, como na base, mas sempre participando da luta dos bancários, por isso a gente conhece bastante coisa, a gente participou. Essa, especificamente da pressão aí, isso está gerando muita doença para o bancário, principalmente. Porque até então, até quando entrei no banco, era digitador, a principal doença era a ler, esforços repetitivos, que a gente digitava e adoecia o braço, essas coisas. Hoje, a doença principal dos bancários é doenças mentais, praticamente, a gente poderia dizer, que em cima do estresse, que são metas abusivas, que o bancário não tem condições de atingir, e se no mês atinge a meta, o mês seguinte aumenta para 130%, aí atinge a meta, vai para 150%. Então ele está sempre correndo atrás e a pressão é muito forte, a cobrança é diária, e isso está gerando doenças do afastamento dos bancários, assim, significativamente. O bancário fica doente e o cliente sente no bolso. Então, quais são as principais dicas que tu tem dado, Carlos, para o pessoal se defender? As principais reclamações, quais são? Bom,
segundo o site do Banco Central, tem o ranqueamento, né, das reclamações, são cobranças de tarifas indevidas, né? Esse é o top das reclamações que são procedentes do Banco Central, porque o cliente pode fazer a reclamação lá pelo site, ou inclusive no site tem os endereços, né, do Banco Central, onde ele pode reclamar por telefone, ou pessoalmente, ou pelo site, e é feita uma análise dessa reclamação, e ela é tida como procedente ou improcedente. Se for procedente, o banco recebe uma notificação e ele vai para o ranking das reclamações do Banco Central. E acredito que nenhum banco quer o seu nome vinculado a esse tipo de problema. Mas nós temos poucas ainda reclamações em função do conhecimento do cliente, né? Como o gerente ele tem essa, digamos, essa imagem de ter aquele poder, né, da informação do banco, o cliente acaba acreditando que aquilo é uma regra, que é uma lei, e não necessariamente é. Né? Como a gente percebe quando nós vemos esse tipo de reclamação em relação às cobranças indevidas, simplesmente o gerente diz que é assim que funciona. Só que dentro da regra, né, dentro das leis do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, não é assim que funciona. Né? Existem regras. Então, dicas que eu dou, em primeiro lugar, em relação na abertura da conta, né? Sempre buscar algum banco que tenha uma rede de atendimento ampla. Né? Se tu, por exemplo, sair dentro da região metropolitana de Porto Alegre, da região da Serra, e procurar esse banco em outras cidades, no caso de viagem a turismo, a passeio, a negócios, né? Tanto dentro do estado quanto fora do estado, é interessante ter um atendimento de um banco que possa te proporcionar atendimento em várias cidades. Né? Os bancos públicos, normalmente, Caixa, Banco do Brasil, eles estão presentes em todos os municípios do Brasil. Então, fica a dica de bons bancos assim, em relação a atendimento, né? Postos de atendimento, especificamente. Existe um ranking de melhores, como tem das reclamações com melhor atendimento também? Existe, não é isso não? Na verdade, existe dos piores atendimentos, as piores práticas, e que em função da falta de conhecimento do grande público, dos consumidores de serviços, ele acaba sendo acentuado, né? Nelson, então essa questão, voltando ainda da pressão, foi o que te levou a entrar para o sindicato, a essa luta? Foi pensando um pouquinho nos clientes também que sofrem ou na questão dos trabalhadores da categoria? O que te levou a entrar no sindicato e a assumir essa luta? Bom, o que me levou foi a nossas reivindicações, né? A nossa luta dos bancários, mas quando a gente luta pelas condições de trabalho, a gente luta principalmente também para atender melhor o cliente. Porque hoje a gente vê nos bancos pouca gente para atender, para trabalhar, metas abusivas, como frisamos antes, e o cliente ele não vai ser bem atendido. Então, quando a gente está reivindicando, na nossa campanha salarial, por exemplo, a gente agora reivindica, né, mais contratações de gente para trabalhar. Nós estamos pensando também, principalmente no cliente, ter melhores condições para atender melhor o cliente. Nesses teus 30 anos como bancário, teve uma época que foi melhor, mais fácil, que menos fila, enfim, uma época, década de 80, 90, enfim, que era um pouquinho mais tranquilo ser bancário ou não? Sim, era mais tranquilo. Em que época, mais ou menos? Bom, a coisa veio piorando sempre, né? Então, a gente coloca aí, entrei em 82, assim, o trabalho era mais manual, mas tinha muito mais gente, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho, sem essa facilidade da informática, dos computadores, como é que era o trabalho nesse período? Era assim, a compensação, a gente separava cheques, registrava, o caixa registrava e depois dava a baixa depois no cheque, então era bastante manual assim o trabalho. Por exemplo, na agência que eu trabalhei até dia 31 de julho, agora nós estamos aí em 25 no máximo, teve época teve 60 funcionários nessa agência, então teve mais do que o dobro. E naquela época, por exemplo, o cliente ele tinha um produto, quer dizer, ele tinha conta corrente, talvez poupança. Hoje ele tem 10 produtos, tem conta corrente, tem poupança, tem cartão de crédito, tem título de capitalização, tem
seguro de vida, seguro residencial, seguro de carro. Quer dizer, tem uma infinidade de produtos e com muito menos gente para atender. Então, Carlos, como se defender e como escolher entre tantos produtos que uma vez não existiam e agora estão sendo jogados para o cliente, para o consumidor? É sempre interessante buscar sempre a maior informação possível acerca dos produtos. O bancário, o funcionário do banco, em função dessa pressão toda que ele tem ao atingimento de metas, ele vai sempre pressionar o cliente a fechar o negócio naquele momento. Mas eu indico sempre o cliente a estudar melhor o produto, buscar mais informações. Normalmente todos os produtos que o banco comercializa também são comercializados fora, né? Por exemplo, como o Nelson falou, em relação aos seguros, né, de patrimônio e de vida, tem corretoras de seguros que também comercializam esses produtos e eu acredito ser mais baratos dentro de algumas pesquisas que eu fiz, pelo fato de que o banco é o intermediário nessa relação. Ele passa o seguro para uma terceira seguradora, que é do mesmo conglomerado. Porém, existe nessa intermediação um custo, né? Um custo maior. Quando tu contrata por uma corretora, tem a questão de o produto ser mais personalizado. Se ocorre um sinistro, por exemplo, no caso do carro, o corretor do seguro, ele vai te dar atenção. No caso de um banco, é um 0800, né? Então, é sempre buscar... Além do atendimento, a questão dos acréscimos de valor. Perfeito, exatamente. Bom, então nós vamos para o intervalo agora, tá? Muito interessante o assunto. E no próximo bloco vamos esclarecer mais dúvidas a respeito de serviços bancários. Aguarde um minutinho e já voltamos. Alimentos cultivados com agrotóxicos podem provocar graves problemas à sua saúde e da sua família. Por isso é muito importante retornar às origens da verdadeira agricultura, sem a aplicação de pesticidas, herbicidas ou fungicidas químicos. Na Feira Ecológica de Caxias do Sul você encontra frutas, legumes, hortaliças, pães, geleias, biscoitos, farinhas, chás, sucos, mel, ovos e ervas aromáticas, sem agrotóxicos e mais saudáveis. Feira Ecológica de Caxias do Sul. Aos sábados, das 6h30 às 11h30, na Rua Augusto Pestana, no Largo da Estação Férrea. Quartas-feiras, ponto de venda de orgânicos, das 14 às 18 horas, no bairro Exposição, ao lado do Senai. Feira Ecológica de Caxias do Sul. Consumo consciente. Minuto Metalúrgico. O dissídio deste ano chegou ao fim com grandes conquistas. Porém, a luta dos metalúrgicos por valorização e em defesa dos seus direitos não para. O trabalhador metalúrgico de Caxias do Sul tem orgulho do que faz e é mão de obra de qualidade, que produz para o mundo. Mesmo assim, algumas empresas locais ainda insistem em desrespeitar direitos básicos de seus funcionários, quando não fazem os depósitos do fundo de garantia ou com antecipação e o não pagamento de férias e até rescisões incorretas. Essas e outras denúncias chegaram ao sindicato nos últimos dias. E é com a união da categoria que vamos garantir os direitos dos trabalhadores. Atitudes como essas não combinam com a relação de trabalho que se espera de uma empresa nos dias de hoje. O sindicato vai estar tomando todas as medidas necessárias para que esses trabalhadores sejam reparados no seu direito. Sindicato dos Metalúrgicos. Nossa classe fazendo história. Classe com o bom gosto dos planejados você encontra na Decorando Ideias. Coronel Flores 391, entre a Júlio e a Pinheiro Machado. Fone 3214-8941. De volta com o segundo bloco do Movimento em Pauta, hoje falando sobre como se defender dos bancos e de instituições financeiras em geral.
Estava conversando no bloco anterior sobre os seguros, né, que é mais interessante fazer direto na seguradora e não com os bancos. O Nelson, no intervalo, falou que os bancários geralmente são obrigados a vender um seguro que o cliente não precisa. Como é que é essa história, Nelson? Não, porque a gente falando antes também das metas abusivas, são colocadas metas para o bancário que muitas vezes o bancário ele vai vender um produto para o cliente sabendo que o cliente não precisa daquele produto. Ou vai vender e depois o cliente vai pagar 2, 3 mensalidades e depois a gente sabendo com a renda do cliente e o cadastro do cliente, ele não vai ter condições de pagar por muito tempo aquele seguro, ele vai acabar cancelando. Isso é legal, isso de oferecer esses produtos, o trabalhador, o bancário tem que fazer. Como na lotérica, tu vai lá pagar uma conta, ou faz um jogo e tu não quer participar de um bolão, sempre nela, sempre insistem. Isso é normal, é legal? Eu acredito que dentro da lei ele é permitido, só que no trabalho do bancário isso aí, além de prejudicar o cliente, prejudica o próprio bancário. Ele poderia atender melhor um cliente, né? Ele vai estar lá e forçando a vender um produto que o cliente não precisa e tem clientes aguardando na fila, aguardando para ser atendido, então isso prejudica bastante. Então, ao mesmo tempo que oferecem um produto que o cliente não precisa, tem outros que o cliente gostaria, mas eles acabam não falando muito, como a conta corrente, que não tem manutenção de conta. Como é que é isso, Carlos? É verdade. Existem 3 tipos de conta, basicamente, no banco, que é a conta corrente, a conta poupança e a conta salário. São 3 coisas diferentes. E, eventualmente, os clientes acabam sendo confundidos na hora de abrir a conta, quando eles pedem para abrir uma conta salário, por exemplo, né? Dentro do banco, para o banco não conta nada a conta salário. O banco não ganha nada tendo uma conta salário. Dentro da conta salário existem 3 tipos, que é a conta salário com movimentação com cartão. O cliente recebe o cartão, pode fazer 5 saques a cada recebimento de salário. Existe a conta salário TED, que é a portabilidade, né? Onde ele recebe o dinheiro naquele banco e ele transfere automaticamente para o banco que ele tem o relacionamento. E a conta salário TEF, que é quando a empresa deposita no banco e o cliente na conta salário, e esse dinheiro passa da conta salário para a conta corrente do mesmo banco, né? Além disso, também existem as contas de serviços essenciais, que é o tipo de conta que existe uma resolução do Banco Central que prevê esse tipo de conta, que todos os bancos devem comercializar e qualquer cliente pode alterar o pacote de serviços a qualquer momento, onde ele tem direito a 4 saques, né, em qualquer canal, 2 extratos mensais, movimentação por internet e 10 folhas de cheque mensais. Então é uma conta corrente completa, onde ele não paga nada de manutenção de conta e tem também a disponibilidade de serviços eletrônicos e cartão de débito também. Então não tem necessidade de ele pagar hoje a manutenção de conta se ele não quer. Mas para fazer, tem que perguntar lá, eles não anunciam, não é difícil de... Eu sinceramente não me lembro de ter visto alguém oferecer serviços essenciais nos bancos comerciais. Até porque o banco não ganha nada com isso. Nesses teus 30 anos de bancário, Nelson, tu ofereceu já esse tipo de conta? Essas que não tem manutenção de taxa ou não? Essas não? Não, até porque eu trabalhava num setor mais técnico, assim, não... Como caixa, tu trabalhou pouco? Não chegou a trabalhar? Não, eu trabalhei então não ofereceu mesmo? Não, trabalhei mais no comércio exterior, assim, de importação e exportação de empresas, então não trabalhei mais como caixa, assim, diretamente com o público, assim. Então, tu quer falar alguma coisa ainda sobre esse assunto? Senão eu te perguntar de campanha salarial já. Eu acho melhor ainda. Tá. Então, no dia 1º de agosto, as reivindicações foram apresentadas, é isso? O que os bancários querem para essa campanha salarial? Bom, assim só para dizer, né, que o bancário é uma única categoria que se organiza a nível nacional, né, que tem uma convenção nacional coletiva, e aí teve um encontro estadual no dia 6 e 7 de julho, um encontro nacional em Curitiba, dia 20, 21 e 22 de julho, onde são tiradas a minuta de reivindicações. Essa minuta é composta de 126 cláusulas, né? É bastante completa. Tem um comando nacional que se reúne com a FENABAN, que são presidente das federações, de alguns sindicatos mais importantes que negociam diretamente, mas basicamente o que nós queremos, assim, que é mais negociado, assim, é
10,25% de aumento, que seria a inflação mais 5% de aumento real. O piso do bancário, a gente reivindica o piso do Diese, que está em torno de R$ 2.400. O piso atual é? 1.400. 1.400, então isso aí. A gente quer mais contratações para justamente atender melhor o cliente. Participação nos lucros, a gente reivindica 3 salários, mais 4.900 fixos. Auxílio, refeição e alimentação de um salário cada, né? E 6 horas diárias para o bancário. Porque se é 6 horas, hoje os bancos estão burlando, assim, estão usando muito esse expediente de fazer com que o bancário trabalhe 8 horas para pagar menos. O que acontece? Hoje em dia, quem tem 6 horas no banco é praticamente o caixa, que caixa tem pouca gente dentro de uma agência. Aí eles colocam um cargo, e tu é gerente de pessoa física, e até segmenta a pessoa física, quem recebe até R$1.000, quem recebe até 2, vão segmentando, tu é gerente de pessoa física. Então eles dão o básico, aí bota aí 20% a mais para tu ser gerente. Então tu vai trabalhar 8 horas, que tu tem um cargo de gerente, que na verdade tu é um bancário, só que te coloca o nome de gerente e te coloca 20% a mais do teu salário para te trabalhar 8 horas. Então estão burlando muito, então a gente quer uma reivindicação nossa aí que o bancário seja 6 horas, como de fato prevê a lei, né? Então tá, eu quero mostrar aqui um material que o Nelson trouxe, que é uma cartilha, né, um guia como se defender dos abusos dos bancos, que foi realizado pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Tá? Esse material vocês têm lá no sindicato, Nelson? Temos lá no sindicato, a gente distribui normalmente, quando tem greve, assim, a gente está na frente da agência, distribui para o cliente, assim, a gente entregou para as entidades, assim, né? Então, a gente não faz uma distribuição massiva, assim, na rua e tal, mas a gente tem distribuído, assim, para a população, assim. Carlos, tu recomenda esse material aqui? Tu olhou e tem questões interessantes. Dentro do meu trabalho, né? Dentro da apresentação, nas minhas palestras, eu falo justamente sobre o que tem nessa cartilha. E se eu fosse escrever alguma coisa sobre o assunto, seria justamente essa cartilha. Aqui, além dessas dicas que tu deu, que tu falou até agora no programa, tem questões sobre porta giratória, por exemplo. Excelente. Horário de atendimento dos bancos, atendimento prioritário, né? São essas questões. Tem legislação que especifica, mas às vezes não sei por que não é cumprido. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode se defender dessas questões também? É sempre bom procurar os órgãos de defesa do consumidor, né? E saber que dentro do banco não adianta o cliente reclamar, ele deve procurar o PROCON, o Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, o Banco Central, e fazer observações e registrar reclamações nesses órgãos, que daí o banco ele recebe as notificações. No caso das filas, por exemplo, né? Se a fila passar do tempo determinado por lei municipal, e o banco e o consumidor reclamar no órgão correto, o banco recebendo uma notificação, ele deve receber uma multa no primeiro momento de R$5.000. Se tiver uma nova notificação de 10.000, e se tiver uma terceira notificação, o estabelecimento pode ser interditado por tempo indeterminado até entrar dentro dos conformes das regras. Eu quero mostrar também, tem no site, para quem não puder ir lá no Sindicato dos Bancários buscar, nós temos aqui no idec.com.br esse guia para ser baixado em PDF com todas essas questões, todas essas dicas. Mas quem puder ir lá no Sindicato dos Bancários também, vocês disponibilizam algum, né? Claro. E o site do Sindicato dos Bancários também, Nelson, o que ele... Temos aqui as informações sobre a campanha salarial, tem a parte para reclamações, tem alguma coisa nesse sentido para o bancário entrar em contato? Como é que ele funciona? Sim, ele pode entrar em contato com o sindicato, mas o interessante é que tem uma lei municipal aqui, né? É bom frisar, que
que o banco é obrigado a atender o cliente em 15 minutos em dias normais. Tem uma lei municipal, e então quando o cliente chega lá e recebe a senha, tem um horário, e quando é atendido no caixa, ele tem horário. Então, nos dias normais ele tem 15 minutos para ser atendido. Então, se o cliente com esses comprovantes, com a senha e com o atendimento do caixa, se ele passar dos 15 minutos, ele deve procurar o PROCON, e aí o banco é multado. Então, seria uma forma, se todo cliente assim fizesse essa parte aí, os bancos melhorariam muito a parte do atendimento. E no dia anterior e posterior de feriado, então seria meia hora, que é o dia que tem maior volume, assim. Então, o cliente ele poderia observar essa lei municipal, porque os bancos só com multa, né, eles passam a desempenhar o seu papel, assim, né? Aqui tem uma notícia aqui, um banco lucrou 1,46 bilhões, mas fechou 135 empregos, ou seja, lucrar não significa manutenção de empregos? Isso aí, os bancos são os que mais ganham no país, sempre o que mais ganharam, e não tem a sua cota social. Por exemplo, hoje o banco que mais está demitindo é o Itaú. No último ano, ele demitiu 9 mil empregados. E o lucro do Itaú nesse semestre é 7,1 bilhões. O ano passado, os 5 maiores bancos, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Federal, lucraram 50 bilhões e criaram apenas 23 mil postos de trabalho. E além disso, a relação ao emprego, o que acontece hoje nos bancos, as demissões é rotatividade de emprego. O que o banco faz? Ele demite um bancário e vai contratar, em média, 40% menor o salário. Então tem essa rotatividade para aumentar o lucro do banco, e a gente sabe, o Brasil é um dos países que tem a pior distribuição de renda, e essa é uma forma de concentrar a renda. Então, Carlos, nessas tuas palestras, nessa consultoria que tu faz, de certa forma tu está contribuindo com essa causa também dos trabalhadores bancários, né? Ajudando o cliente a se defender, enfim. Cheque especial, cartão de crédito, a gente acabou não falando sobre isso, mas puder dar alguma dica rápida? Claro. O ideal é, assim, se possível, não utilizar o limite de cheque especial e muito menos o rotativo do cartão de crédito. O cartão de crédito gira em torno de 15%, pagando o valor mínimo da fatura, e o cheque especial entre 8% e 10%. Então, caso ocorra algum desses movimentos, é interessante sempre verificar se existe uma outra linha de crédito mais barata, como crédito consignado, tem taxas entre 2% e 3%, algum crédito pessoal que gira em torno de 5%, mas assim, sempre buscando a menor taxa de juros dessas, né? E agora uma coisa, pegando o gancho que o Nelson falou em relação a esse corte de pessoal, né, dos bancos, o que acontecia antes é que o movimento dos bancos era exorbitante, os lucros dos bancos eram exorbitantes, então eles não tinham foco nos custos, né? A partir do momento que o governo começou a diminuir a taxa de juros dos bancos públicos e começou esse movimento tentando fazer a baixa do spread bancário dos bancos comerciais, aí o banco começou a verificar custos, e aí começou o corte de pessoal, corte de gastos dentro do próprio banco, né? Antigamente os bancos mandavam correspondência para os clientes informando, né, os seus extratos. Hoje eles não mandam absolutamente nada. Então imagina um banco que tem 3 milhões de clientes, mandava uma correspondência, né, tinha a possibilidade, em função do lucro ser maior, de mandar o extrato mensal para os clientes. Hoje eles não mandam nada, eles colocam na televisão o site para te acessar a tua conta. E não necessariamente o cliente tem essa habilidade, né? Uma pessoa mais... tem condições, uma pessoa não mais sabe idosa, lidar por com exemplo. isso, né? Exatamente. Bom, a gente está encerrando o programa. Nelson, uma mensagem final aí, convocando o pessoal. Tem dia 10 agora, tem uma atividade do sindicato, é isso? Já tem negociações marcadas no dia 7 e 8 de agosto e 15 e 16, já tem 2 negociações, o comando vai se reunir com a FENABAN, vai negociar, e
E a federação aqui no estado já tem atividade nesse dia e a gente segue o calendário, já temos atividades. Uma atividade, assim. uma janta, alguma coisa, a posse da diretoria? Isso. Dia 10. Dia 10 de agosto, agora na nossa sede campestre, 20 horas, posse da nova diretoria. E a gente comemora nesse dia também o dia do bancário, que seria dia 28 de agosto, mas a gente já aproveita e faz a festa junta. Obrigado. Então, Carlos, passa teus contatos, quem quiser palestra, consultoria, telefone, e-mail. Isso, tem o telefone, o 51 8454 5020. Tem o site www.mudançaeatitude.com.br. E eu quero também deixar o convite, eu vou dar uma palestra em Porto Alegre sobre educação financeira com ênfase em bancos, vai ser no dia 9 de agosto, numa quinta-feira, na Furriel 250. Quero deixar o convite e também estou à disposição para dar palestra sobre educação financeira para as empresas, no contato e no e-mail também. Muito obrigado, então, por ter vindo de Gravataí até Caxias. Obrigado pela presença dos dois e sejam bem-vindos numa outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e no próximo programa, mais um tema de interesse da comunidade caxiense. E você pode enviar sugestões através do e-mail movimentoempauta@tvcaxias.com.br, em nossa página no Facebook e em nosso canal no YouTube. Movimento em Pauta, toda segunda-feira às 21h30, com reprise na quinta às 21 horas. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Música